Olá, ensino médio. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Então, nós estamos retornando hoje da nossa semana avaliativa, né? Semana anterior. E o que acontece? Nós vamos retomar agora os conteúdos, né? Gente, veja só, nós vamos dividir esses conteúdos em esse conteúdo do capítulo 3, que é para a nossa última unidade, em duas partes ou duas sessões, não sei. A primeira a gente vai começar a falar hoje, estudar hoje, e a segunda e a última nós terminaremos próxima quarta. Aí nós começaremos então com outro capítulo que a gente finaliza, né? Que já é o outro, já é o livro do Ensino Médio 3. Deixa eu falar porque é que eu estou gravando esse vídeo. Achei melhor para a gente, né, pelo menos se comunicar melhor, ainda que seja uma aula gravada, e aí vocês poderem terem como entender coisa parecida. Espero que vocês entendam e isso ajude vocês, certo? Pronto, esse capítulo é do Médio 2, esse livro, e o título dele é muito comprido, né? Então, olha, Grupos Sociais em Conflito no Brasil, Imperial e a Construção da Nação. Então, assim, é um tema extenso, um capítulo extenso, e aí já deu para ver que tem muita coisa para a gente falar, certo? Então, eu vou começar a falar algumas coisas para que vocês possam estudar melhor e se preparar para o Enem também. Então, primeiro a gente vai ter, eu até mandei a estrutura para vocês, esse capítulo vai se dividir em monarquia, em escravidão, em latifúndio, questão latifundiária, vai se dividir sobre a questão das regências brasileiras, primeiro reinado, segundo reinado, vai falar um pouco sobre Rio de Janeiro, como era, né? Os 4 poderes estabelecidos pelo imperador Dom Pedro I em 1824, né? Fora outros pontos que serão muito importantes para vocês, tá bom? Então, para início, o que a gente tem? Primeiro, o ambiente que a gente está falando é um ambiente ainda de primeiro reinado, onde a gente tem ainda a monarquia, e nessa monarquia o líder principal, né, vai ser não mais o príncipe regente, porque não era mais regente, ele agora tinha uma autoridade maior e uma legalidade maior sobre o Brasil. Aí estou falando de Dom Pedro I, certo? Com Dom Pedro I, já, acho que metade já do império ou do governo dele, nós vamos ter, por exemplo, 1824, que são os poderes que são estabelecidos. Professora, quais são esses poderes? Eu sei que você já sabe, eu vou apenas lembrar. Então, você vai ter poder legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. Esses 4 poderes, vocês vão ter no livro, eu vou enviar para vocês, tirar foto e vou enviar. O que acontece? Cada poder desse, que deveria ser separado, né, mas não era até então. Por quê? Porque todos esses poderes, né, eles tinham indicações do próprio imperador. E tinha pessoas também que eram do imperador. Não só indicações, mas pessoas do imperador também, certo? E o que é ruim aí é que você vai ter o poder moderador. O poder moderador, ele é o último poder, ele é instituído, mas ele é o poder máximo. Então, ele está acima dos três poderes anteriores, executivo, legislativo e judiciário. Isso acontece em 1824, com Dom Pedro I. Nós vamos ter uma mudança na nossa Constituição em 1888, mas é bem já depois, né, quando nós já temos já a questão já da democracia no Brasil, nós vamos ter já direitos ao índio, direito ao negro, a participação social da mulher, e isso vai ser muito mais recente, né? O que é que acontece? Com esses 4 poderes, nós vamos ter então Dom Pedro I ainda, né, como é que eu posso dizer? De uma forma monopolizando ainda a questão política brasileira, tá bom? Bom, o que é que nós temos também? Nós vamos ter as regências brasileiras. Essas regências, elas foram criadas e planejadas e pensadas para que os regentes, né, eles pudessem administrar os territórios brasileiros aqui encontrados, colonizados e também explorados e proteger de outros que viessem, né, como por exemplo os franceses,
nossos amigos holandeses também, né? Até então nós vamos ter também umas questões aí com os holandeses, né? Por conta da Aliança Ibérica, que era entre Espanha e Portugal. Mas aí é uma outra questão, certo? Bom, o que é que nós temos também aí? Nós vamos ter também aí, na questão das regências, nós vamos ter aí as regências sendo divididas, né? Você vai ter a regência una, a regência trina permanente e a regência trina provisória, certo? Essas regências eu falei que o objetivo seria para proteger o território, né, as capitais ou províncias, certo? Mas tinha um objetivo maior. Qual era o objetivo maior? O objetivo maior era, como Dom Pedro II ou Dom Pedro de Alcântara não podia assumir aí do trono quando o pai deixa o Brasil por um tempo e volta lá a Portugal, o que acontece? Ele não pode fazer isso pela idade, pela a própria lei que dizia que ele teria que ter 7 anos de idade, né? Um absurdo para nós, mas seria mais ou menos isso, tá? Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e vou enviar outro para vocês. Até já!